Olá, queridas mulheres, nossas companheiras aqui no Café com Deus. Estamos aqui para mais um tempo, né? Para tomarmos o nosso cafezinho. Estou aqui esperando as que já estão chegando. Vai pegando o seu café. Vem aqui porque o Senhor tem uma palavra. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Eu não tenho dúvida de que Ele tem uma palavra. Convide. Estamos esperando. Quem chegou aqui? Dé. Prazer te ter aqui, Cíntia. Tudo bom, Cíntia? Que bom ter você aqui. Raquel. Paz, Cíntia. Como você está? Andréia, Kelly. Sejam todas bem-vindas. Envie essa live. A nossa convidada de hoje vai falar de paternidade. E já me adiantou que vai contar um pouco da história dela, que é uma história muito interessante, relacionada à paternidade. Então, envia aí para os seus contatos. Zuzu, querida, tudo bem com você? Saudades, hein? Eu e a Zuzu temos muitas coisas em comum, né, Zuzu? Tia Diná, como a senhora está? Como vão as coisas aí? Prazer muito grande ter a senhora aqui no Café com Deus, viu, tia? Muito bom mesmo. Nosso assunto hoje é paternidade. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Paternidade. Que às vezes eu vou escrever, vira a tela. Maria Terezinha, é isso? Itz Ribeiro. Queridas, agora que já estamos com um bom número juntas, eu quero orar com vocês. Que bom, tia! Que bom, a tia escreveu que ela não perde o café. Quero orar com vocês. Enquanto isso, vocês vão convidando, tá? As amigas. Manda coraçãozinho, viu? Que eu descobri que quando você manda coraçãozinho, o Instagram percebe a movimentação da live. Não sabia disso. Pega seu café também, tá bom? Tira a foto aí da sua mesa. Minha cunhada Eliane ainda não entrou, mas se ela entrar, quero muito que ela tire uma foto do cantinho de café que ela fez, gente. Coisa linda. Vamos orar então? Querido Deus, eu quero te agradecer por mais essa tarde. Quero te louvar por seu amor. O Senhor sabe o quanto eu te amo. Eu te amo muito, Senhor. Tu és muito bom. A cada manhã o Senhor ministra a tua justiça. O Senhor nos dá uma nova oportunidade. Meu coração é muito grato, Pai. É muito grato por tudo que o Senhor já fez, tem feito e ainda fará. Senhor, abençoa cada querida que está conosco aqui nessa live. Visita o lar, Pai. Enche, Pai, o lar da tua graça. Renova os corações, Pai. Renova o amor. Ah, Jesus, faz grandes coisas nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai. Nos ajuda, Pai. Jesus, o Senhor é nosso convidado de honra aqui no Café com Deus. Tudo isso é para que o teu nome seja glorificado, Pai. Fale aos nossos corações, ministra, Pai, mais uma vez aos nossos corações. É o que eu te peço, Pai, te agradeço. Amém. A Fer já tá aqui, gente. Já vou chamá-la. Vocês vão conhecer a Fer, ela é uma linda. A Fer é minha psicanalista, foi minha professora, agora ela me acompanha na psicanálise. Fer, sua linda. Ih, Fer, tem que mudar o celular, você tá deitada. Isso.
Pronto. Ai, que linda! Você não faz ideia o prazer que é ter você aqui. Estava contando que Eu, você é minha professora, agora você me acompanha nas análises, na minha supervisão, se Deus quiser. Pode eu estou saudar. muito feliz de estar aqui. Quero saudar todas com a paz do Senhor. Vocês são todas bem-vindas nesse café especial. Mais que especial, que Deus tem uma surpresa para o nosso coração, tem consolo, tem renovo e Ele tem restauração para nós hoje, com certeza. Tenho certeza disso, sabe? Fui orar enquanto a gente aguardava. Meu coração sentiu tanta presença de Deus. Eu sei que Deus vai fazer algo lindo através da sua vida hoje, Fer. Estamos aqui, esse Amém. café com Deus, né? Ele é do MVO, Fer, você já sabe. Nossa líder lá é a Valéria Esther Lima. E todos os sábados a gente convida aqui as mulheres para tomar um cafezinho. E a proposta, sabe qual é, Fer? Que elas sentem, peguem uma xícara, e quem vai assistir depois, mas pare para ouvir. Isso! Eu gosto das xícaras brancas. E hoje eu trouxe até minha garrafinha rosa. Olha que linda. Que tudo! Então, que elas sentem para ouvir Deus falar. Sabe? Ter aquele tempo, porque a mulher fica naquela correria, né? Do dia a dia, o tempo todo. Então, Deus nos deu essa direção. E tem feito grandes coisas. Mas não vamos mais perder tempo. Você tem formação, né? Sua especialidade é embriologia, que vem de maternidade, lógico, né? Isso. Mas hoje você vai falar do personagem bíblico Abraão, porque é o pai da fé. Amanhã é dia dos pais, então você vai relacionar a paternidade. Então conta para nós, Fer, por que da escolha, a base da escolha. Fica à vontade para falar sobre esse personagem, tá bom? Tá ok. Eu tô feliz e eu creio assim que nada é por acaso. Eu tenho uma amiga que ela fala assim que o acaso louva a Deus, Que né? lindo O isso! acaso louva a Deus. E Aleluia! realmente é verdade, porque cada ano né, queria compartilhar um pouquinho com vocês também a minha experiência dentro desse tema, que como a Keila disse, né, a minha especialização é a psicoembriologia, então eu lido muito com a formação da parentalidade, né, com toda a construção que é a gente sair do lugar de filho, de filha e se tornar pai e mãe. E existe uma preparação para isso. E a história de Abraão, para mim, é muito rica e muito especial porque ela traz isso. E ela vem de um chamado. A paternidade, exercer a paternidade e a maternidade é um chamado de Deus, que a gente aceita e acolhe, não porque é bonito, mas por obediência, por amor, e porque tem uma coisa muito especial em Abraão, que é o legado que Abraão deixa. Ele se tornou pai da fé, não porque Deus disse que ele era, mas porque ele cumpriu isso que Deus fez na vida dele. Ele se tornou pai de muitas nações porque ele realmente assumiu essa posição, com o exemplo que ele deu de fidelidade a Deus. Então, imagina você morar numa terra estranha, né? Nós, por exemplo, somos brasileiras e morar lá no Paquistão. Nossa, Totalmente diferente da nossa cultura, né, Keila? sim. Totalmente não é o mesmo Deus, né? É como se nós tivéssemos, né, um Deus muçulmano. Então, imagina, eu só conhecia aquele Deus, né? E esse é o contexto de Abraão. Estava na terra de Ur, aquele povo era pagão, adorava outro Deus, e simplesmente Abraão ouve uma voz. Uau! E eu queria ler com vocês Gênesis 12, que é o chamado e a missão de Abraão. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela
e da casa de teu pai, e dirigir-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Uau, que lindo. Então partiu Abrão como o orientara o Senhor. Então, assim, ele talvez, estudando um pouquinho mais o aspecto teológico do texto, é possível que Abraão tenha ouvido falar pelos descendentes dos filhos de Noé a respeito de Deus, mas ele não conhecia Deus. Sim. Aí ele ouve Deus e obedece. Ele vai para o lugar onde Deus ia indicar, nem sabia que lugar era esse. Então, é muito especial isso, dentro do contexto da parentalidade, porque ele, com certeza, né, falou para Sarai assim, olha, eu ouvi Deus. Oi, Brasil, né, Keila? Oi, Brasil, como assim ouviu Deus? Eu ouvi Deus e Deus mandou a gente sair daqui para outro lugar. Então, é um marco de fidelidade. Então, a minha área, ela estuda bastante o contexto dessa formação, dessa parentalidade. E nós não escolhemos Abraão à toa, né? Eu estava com Abraão no coração e eu falei assim, Deus, que a gente confia desconfiando, né? Eu falei, eu quero uma prova que é Abraão, eu quero uma prova. E aí eu falei assim, Keila, qual é o personagem que está no seu coração? Ela falou assim, olha, eu estava orando e me veio Abraão. Eu falei, meu Deus, para tudo, né? Sim. E por que Abraão, Keila? Porque eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer de nada. Esse homem se tornou amigo de Deus. Sim. Ele é o único citado na Bíblia como amigo de Deus. É um homem de fé, né? A gente às vezes interpreta que Abraão teve fé porque a gente vai lá no contexto da história dele com Isaac, quando ele tem que oferecer Isaac em sacrifício a Deus, né? Que Deus pede. Mas ali não foi um marco, né? Porque a partir do momento que ele aceita obedecer a Deus, era certo de que ele sacrificaria o filho, porque ele sabia que Deus ia providenciar o cordeiro. E que no último momento Deus ia fazer algo, né? Então, é quando ele ouve Deus, que não andava com Deus e não conhecia, e o Senhor fala com ele e ele atende a voz de Deus. E atende a voz de Deus para ser pai de todas as nações da terra, né? E é por intermédio dessa bênção que nós somos abençoados, né? Por intermédio da bênção que Deus ministrou sobre ele. Olha, em ti vão ser benditas todas as nações da terra. Então ele era amigo de Deus. Abraão era generoso, né? Porque ele sai dali da terra de Ur, mas ele leva o seu sobrinho Ló. Então aí a gente vê também um contexto de família, né? Da importância da família, né? Ele não quis só para ele, ele quis que esse sobrinho também, por intermédio dele, recebesse essa bênção. Abraão era muito resiliente e leal, né? Explica um pouquinho, fala rapidinho o que é resiliência, por favor. Então, gente, resiliência, né? É uma palavra que está na moda, né? Que as pessoas falam bastante na internet. Mas a resiliência é a capacidade que a gente desenvolve, né, de resistir a frustrações ou a momentos na vida de grandes dificuldades, né? Então eu vejo a resiliência de Abraão de ir para uma terra desconhecida, né? Deus nem deu spoiler para ele de onde que era. É verdade. Então, a resiliência dele de ir confiar que naquele lugar era um lugar preparado por Deus para ele.
Então, a resiliência é essa capacidade que a gente desenvolve de resistir, traduzindo para a nossa linguagem cristã, né? A capacidade que a gente vai desenvolvendo de resistir a provações, né? Capacidade de resistir à aprovação. Quando você falava dele, da obediência, e Abraão se torna pai biológico, né? De Ismael, de Isaac. Depois a Bíblia fala que ele tem outros filhos com Quetura, mas ele é pai das nações, porque na promessa, no chamado dele, o Senhor fala para ele que seria pai, né? Compara com a areia, com as estrelas. Nesse contexto, Fer, eu fiquei pensando hoje, existe a diferença entre paternidade e paternagem, correto isso? A gente pode colocar essa diferença sim, né? E trazendo para o contexto do Dia dos Pais, né? A gente tem aqui com certeza muitas mulheres que estão assistindo a live. Sim. Que tem uma história que elas têm o pai, mas elas não tiveram essa paternidade exercida. Uhum. Existe uma diferença muito grande, né? Então, muitas vezes a gente vem de um contexto, de uma história de vida, onde houve um rompimento na quebra dessa confiança, dessa paternidade. Então, assim, eu acho muito bonito a história dele como pai, porque Deus fez essa promessa. A gente sabe a história que Sarai quis dar uma ajuda para Deus e ofereceu Agar, né? E com ela, Abraão teve Ismael, sim, mas ele não era o filho da promessa, né? E aí passa, eu não sei exatamente, 10, 13 anos, a Bíblia fala que ele era um menino, e aí chega o dia que Deus cumpre a promessa na vida de Sara. E ela, né, inflamada de ciúmes, né, o que ela fala, começa a ver aquela mulher como uma pedra de tropeço para ela, uma rival. Sim. E pior, né, esse filho vai tirar tudo que o meu filho tem. Então, ela fala para Abraão mandar a Agar embora, mas Abraão fica triste com aquele pedido, mas Deus fala com ele, pode deixar ela embora. Né? E eu queria trazer essa tarde, que Deus falou muito comigo sobre isso, foi que, com certeza tem pessoas aqui assistindo a gente, que teve uma quebra na paternidade, porque terceiros interferiram nesse contexto. Então, às vezes a gente vem de uma estrutura familiar, onde em algum momento da nossa vida, como aconteceu no meu, e eu queria compartilhar com vocês, à vontade. Meu pai era o homem da minha vida, né? Era a cereja do meu bolo, ele era tudo para mim. E uma terceira mulher entrou na história, né? E quando essa mulher entrou na história, eu tinha aproximadamente 10 anos, ela leva meu pai com ela, né? Então ele sai daquele contexto da família e ele realmente abandona a igreja e vai viver essa história. E para mim, naquele momento, teve um rompimento muito grande dessa paternidade, porque ele sai e ele não sai só do seio familiar, né? Ele não sai só da relação do homem e a mulher, mas ele sai também do contexto paternal. Naquele momento, houve uma quebra dentro de mim que eu demorei anos para reconhecer. Quando a gente tem uma quebra de uma paternidade, a gente fica como Ismael no deserto, gritando. A gente fica chorando por um pai. Porque é interessante o texto que fala que Agar deixa o menino debaixo lá de uma sombra e ela fica a uma distância, sei lá, de 1 quilômetro, e ela começa a chorar, né? Que ela e o filho vai morrer. E Deus responde, Keila, uma coisa muito interessante. Deus fala assim para ela não ficar desesperada. E Deus fala, eu ouvi o choro do menino. Essa parte é linda. Né? Deus ouviu o choro do menino.
Então, Deus vem em nosso favor, Ele vem restaurar essa paternidade. Talvez, eu ousa dizer, eu me ponho no lugar de Ismael, né? Eu vou me tornar empática aqui. Ok. Quando meu pai me deixou, eu chorei 30 dias com uma dor de ouvido que nenhum médico diagnosticava. E eu chorava das 10 da manhã, das 10 da noite às 6 da manhã. Todos os dias. E trazendo para o contexto das doenças psicossomáticas, eu não queria ouvir que ele tinha ido embora. Então, a minha dor de ouvido era à noite, onde eu sentia mais saudade dele, onde eu procurava ele dentro de casa, porque o pai trabalha durante o dia e à noite ele está com a família. Esse pai não estava lá. Então, houve uma quebra. Então, houve uma quebra dentro de Ismael também, né? Imagine você ver o teu pai te mandando embora com odre de água e um pedaço de pão. Mas você sabe que tem pai. Você sabe que tem pai, que aquele é o seu pai, mas que esse pai não pode exercer essa paternidade com você. Então eu queria dizer para as mulheres que estão aqui, porque eu sei que tem muitas, porque Deus falou comigo, que houve uma quebra na sua vida, uma quebra de paternidade. Essa quebra, ela trouxe muita desconfiança para o seu coração. Você não consegue confiar nas pessoas. Você não consegue confiar no seu marido. Você projeta a figura desse pai que você queria em todas as figuras humanas. Porque é isso que acontece. A gente começa, Keila, a buscar o pai no chefe. O chefe frustra a gente porque ele não é o nosso pai. A gente começa a buscar o pai no pastor. E aí, esse pastor também frustra a gente. Aí a gente busca um relacionamento onde a gente projeta o pai idealizado. Porque o pai idealizado é aquele que eu sonhei, é aquele que eu espero ser cuidada, zelada, amparada. E eu não consigo achar esse pai. E muitas mulheres que talvez estão ouvindo a gente vão em busca desse pai, mas escolhem uma figura que vai abandonar elas também. É interessante isso. A gente vai escolher quando tem uma frustração com essa figura paterna, a gente fala assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero alguém que me abandone. E o processo de negação da gente é tão grande dentro do nosso trauma que a gente busca igual. E busca igual, Keila, na intenção de corrigir aquilo que foi feito para nós. Nós vamos mudar o nosso pai no nosso marido. Nós vamos tentar mudar o nosso pai na nossa relação com o pastor, na relação com o nosso chefe, na relação com os nossos irmãos, na relação com os nossos amigos. E a gente começa a perceber que começa a ter uma repetição daquela situação. A gente sempre é decepcionada, sempre se decepciona. E o que Deus quer trazer para nós hoje, né, é que não importa o que foi feito para a gente dentro da paternidade. Importa é que por causa do choro de Ismael, Deus veio. Ouviu. Aleluia. Deus ouviu o choro dele, um choro de desespero, talvez por uma restauração, numa ruptura que aconteceu dentro dele. Então não importa o que tenham feito com a gente. Deus usou aquela situação para mudar a vida de Ismael, porque Deus já tinha um plano. Deus não olhou para ele como um rejeitado. Deus não olhou para ele como alguém que não podia participar da promessa, mas Deus tinha um propósito para ele. Aleluia! É verdade. É lindo. E Deus não olhou ele como rejeitado nem como abandonado. Forte demais, Fer. E tem duas feridas que acompanham a gente no momento que a gente tem uma ruptura emocional. A primeira é a rejeição, por ordem de importância. E a segunda é o abandono. E é impressionante como a gente repete rejeição e abandono durante toda a vida.
Uhum. Porque a gente transfere isso para Deus. A gente projeta em Deus esse Deus maravilhoso que vai fazer tudo. Mas na hora mesmo da gente mostrar a nossa confiança, a gente projeta nesse pai, aquele pai que falhou. Exatamente. E a gente chega a dizer assim para Deus assim: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que foi que eu fiz para o Senhor estar fazendo isso comigo? E na verdade, o que Deus quer fazer não é. Deus não quer restaurar o seu casamento. Deus não quer. Não que ele não queira, mas isso não é primordial. O primordial é restaurar a confiança nele, como pai. Porque enquanto Deus não faz isso. Tá por dentro. Eu entendi o que você quis dizer. Deus quer primeiro tratar você, a restauração do casamento, a restauração dos relacionamentos é certa, porque isso vem da vontade de Deus. Mas você está querendo nos dizer que Deus primeiro quer restaurar a nossa estrutura, a nossa confiança, o nosso relacionamento pessoal com Ele. Isso? Isso. Porque eu queria dividir uma coisa com vocês muito linda, que Deus falou comigo ontem, de madrugada, quando eu estava orando. Por que pai é importante, né? Dentro do contexto da formação da parentalidade. Porque a importância do pai, ela traz segurança, ela forma a autoestima de uma filha. Né? O que é autoestima? É como eu coloco esse anel bonito, como eu combino o meu batom com o meu esmalte? Não. A autoestima está ligado à forma como a gente se ama. Ok. Né? E pai, ele dá isso. Pai forma o contorno dessa autoestima. Então não tem como. Não tem como Deus estruturar relações na nossa vida se a primordial, que é essa que vai fazer a gente se amar, ela está fragmentada. Certo. Ela tem uma ruptura dentro dela. Sim. E a gente passa a vida inteira fazendo força para consertar pessoas, para consertar marido, para consertar pai, para consertar família. E esse não é o objetivo. O objetivo é a restauração das paredes do nosso coração em Deus. Aleluia! Em Deus. As paredes do nosso coração. Vou escrever isso. Escreve. E pai é acolhimento, né? Pai é estabilidade emocional, pai é independência, pai é aquele que pega na mão e mostra o caminho e fala: pode ir, filho. Quando a gente é privado disso, dessa paternidade, quando a gente não é acolhido, nós somos excluídos. Uau! Tá? E quando a gente não se sente, e quando a gente é excluído, isso significa que nós temos uma falta de pertencimento. Nossa, que forte. Então, se eu não sou acolhido, se eu não sou pertencido, como eu fico? Como eu passo a minha vida? Em busca de algo. Sem cobertura. Eu não tenho cobertura. Né? Eu não tenho cobertura. Então, sem o pertencimento, eu não sou, Keila. Então, a gente pode ter mulheres aqui com um histórico de abandono de pai e que bate no peito e fala assim: eu já superei isso. Né? O meu pai abandonou a minha mãe, eu era criança, a gente nunca precisou dele. Sua mãe assumiu ali e fez o acolhimento. Exatamente, mas nenhuma mãe faz a função de um pai. Verdade, isso é importante de colocar. Porque se a gente não estabelecer isso, a gente não se submete a Deus. Então, tudo tem que começar daqui de cima. Né? Então, quando eu digo assim, não, porque as mulheres da minha família são fortes, a gente nunca precisou de homem para nada. Né? Então, o que a gente acaba assumindo quando a gente toma essa posição? De que esse papel não é importante. Na verdade, o papel é de extrema importância,
mas o que marcou foi que a pessoa que estava exercendo, que estava naquele lugar, não exerceu a função dela. Exatamente. Não significa que não foi importante. Ele estava lá, mas não exerceu. Então não adianta só ter o pai. Precisa ter a função paterna. E Isso a é função paterna é essa. Desculpa, pode falar. Não, é que ontem eu pensei muito nisso, né? Às vezes a gente coloca a ausência da paternidade só naqueles que foram embora literalmente. Mas existe a ausência paterna com a presença. Não sei se eu me explico bem. A família está de alguma forma, ou vice-versa, né? Mas hoje o nosso foco é paternidade. Está ali constituído, mas não há envolvimento afetivo. E quando não há esse envolvimento afetivo, há ausência de paternidade. Esse contorno que você colocou, que eu achei fenomenal, vai faltar, mesmo com a figura existente, né? Então, hoje, a gente precisa resgatar isso, né? Trazer para dentro do nosso lar. E eu creio que nós, mulheres, temos um papel muito importante nisso no seio da família. A gente consegue dar direções, né? Tanto para filho, para reconhecimento do pai, como para o pai, de como exercer essa paternidade com o filho. A gente consegue fazer esse elo, né? Se a gente se colocar para um aprendizado, se a gente se colocar para... Eu não sei, eu vou ser mais clara. Eu acho que muitas das vezes nós, mães, a gente tem uma tendência de puxar tudo, Fê. Sim. Porque é tão natural para nós cuidarmos, é tão instintivo para nós cuidar, que eu acho que muitas das vezes essa paternidade dentro do lar falta, porque a gente traz e acolhe e faz tudo. A gente também precisa dar uma acalmada, né? E deixar essa paternidade fluir. Porque historicamente isso é difícil, né, Fer? Eu acho que a nossa história, não só de Brasil, mas de contexto mesmo, ficou muito que o homem trabalha, que ele fica fora de casa e que a mulher tem que fazer tudo e faltou, né? Mas volta, fala mais um pouco da presença. Não, é exatamente isso, né? A mulher, eu falo que existe uma inversão de papéis, de funções, né? E toda inversão destrói. Então a gente está vendo isso, por exemplo, na estrutura da nossa sociedade e principalmente em como ferir a paternidade de Deus, denegrir essa paternidade, forjar ela, dizer que ela não é importante. Ela fere a paternidade sublime, que é a do Senhor. Porque aí eu passo a ver Deus não como um pai justo, né? Mas como um Deus de condenação, que está aqui para condenar a terra, que está aqui para condenar as pessoas. E o quanto isso afeta que o evangelho chegue a todas as pessoas. Exatamente. Se eu consigo realmente falir o homem, e infelizmente muitas mulheres cristãs fazem isso, elas levam à falência os seus próprios homens. O que acontece? Eu levo à falência essa estrutura que está acima de mim. Exatamente, fortíssima. É muito forte. Então, eu levei anos para entender que a ausência, que várias coisas que aconteciam comigo, que a insegurança da tomada de decisões, a insegurança para escolher um caminho e trilhar esse caminho tinha a ver o quanto eu me sentia insegura, porque eu tinha medo de ser rejeitada e abandonada. Então, numa outra oportunidade, a gente pode fazer uma live, Keila, sobre as feridas emocionais. Ótimo. E aí, assim, rejeição, abandono. Depois do abandono, a gente passa por uma ferida chamada humilhação. Nossa. E muitas mulheres, elas tomam a dor da mulher da sua casa, que no meu caso foi a da minha mãe.
Sim. Eu não consegui separar que o meu pai estava deixando a mulher, não era a mãe. E eu atravessei essa relação. Então eu senti duas dores. Eu senti a minha, A que de era o filha meu pai, abandonada. Uhum. de filha abandonada, mas eu também senti a da minha mãe, que era a ferida da mulher, né? Não era a imagem da mãe, era a imagem da mulher. E aí, no processo da nossa vida, muitas vezes a gente vai reviver uma situação de abandono, mais uma vez. E aí, aquela situação inicial, aquele sentimento, ele volta. A gente tem a sensação de estar sendo realmente mandado embora para o deserto de novo, Uhum. né? E aí precisa a gente voltar para Deus e para que Deus restaure dentro da gente esse amor paterno. Sim. Esse pai que consegue compreender a gente em tudo. Eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo, que estou resistindo aqui para não me derramar em lágrimas, porque eu conheci um pai que consegue ouvir os meus segredos mais secretos, mais profundos. Eu consegui achar esse pai. Como você conseguiu achar esse pai, Fer? Quando eu entendi que a quebra da relação com meu pai trouxe esse rompimento de confiança. Uhum. Então eu não podia mais confiar em ninguém. E Deus sempre me dizia assim: eu quero que você confie em mim. E eu falava: mas eu confio, Senhor. Eu confiava nele como um Deus que podia fazer tudo por mim, mas não como um pai. Eu não conseguia receber esse acolhimento. E quando você disse que nós tomamos muito à frente, realmente. Por quê? Porque a gente põe uma couraça na frente da nossa dor, a gente põe um tapume. Sabe casa que está em construção, que a pessoa não tem mais condição de terminar, fazer o acabamento? Sim. Ela vai lá e coloca tapumes nas janelas, nas portas. Sim. A gente está em construção. A gente vai lá e embarga a obra. Uhum. Embarga, porque a gente não quer terminar. Porque a parte do acabamento dói mais. Porque eu preciso refinar essa parede, alisar ela, né? Eu preciso fazer vários revestimentos. Isso é doloroso, é bonito, mas é um processo. Sim. Então a gente põe essa couraça, põe um tapume lá, e aí o que acontece? Fica anos aquilo lá. E esse tapume que a gente põe se chama autossuficiência. Uau! Não preciso de ninguém. Gente, eu percebi que eu tenho dificuldade que as pessoas façam um favor para mim. Até hoje? Fernanda, você quer, né? Até pouco tempo atrás, olha, Fer, eu tô aqui à sua disposição. Se você precisar de alguma coisa, não, fique em paz. Se eu precisar de alguma coisa, eu falo. Mas eu não pedia. Por quê? Porque pedir é incômodo. Agora, quando você tem um pai, que é aquele pai que te acolhe, que te dá segurança, que te entende, que não vai te julgar por uma cabeçada que você deu, mas não vai deixar de exercer com você a disciplina com amor. Uau! Né? Porque Deus disciplina, mas Ele faz isso com muito amor com a gente. Sim. Então, quando você começa a permitir que Deus restaure e repare em você isso, você começa a ver Ele como Pai. Aí você não chama Ele, ó Deus Supremo, Soberano, e Todo-Poderoso das galáxias supremas e eternas, né? Você já consegue chamar assim Ele, ai Pai, eu estava aqui pensando, porque precisa ser natural. Natural. E muitas vezes não é. Não é. Então, isso que Deus me trouxe, né? Que não importa a situação que te aconteceu. O que Deus vê do que aconteceu com você é muito melhor. Aleluia. Que foi o que Deus viu com Ismael. Né? A gente falando aqui de Abraão, Deus falou para ele assim, ó, não fica preocupado.
né? Porque eu vou cumprir o meu propósito na vida dele. E Deus cumpriu, eu vou fazer dele uma grande nação. Deus também cumpriu essa promessa. É. Ô, Né? E ele se tornou um grande homem. Fer, você se lembra um momento exato assim que você conseguiu entender Deus como seu pai? Porque você, e eu acredito muito nisso, explicou que a gente transfere a paternidade terrena para a paternidade celestial. O jeito que eu fui tratada com o meu pai na terra é o jeito que eu imagino que meu pai vai me tratar. Uhum. Você teve uma história de abandono, dificuldades, mas você tem uma intimidade com Deus que é linda. Como é que foi esse teu encontro, assim, que você entendeu que nosso Deus, que é pai sempre, não te trataria e nunca te tratou como seu pai da terra? Olha, não existe uma chave que a gente desliga, né? Mas existe uma coisa que eu posso compartilhar com vocês que fez toda a diferença na minha vida. Foi um dia que Deus falou assim comigo, se eu poderia amar o meu pai como ele era e não como eu gostaria que ele fosse. Meu Deus. E eu sempre dizia para Deus, em lágrimas, que eu queria que esse pai voltasse para casa. Né? Até antes de casar, eu sonhava com meu pai voltando para casa. Faz exatamente 29 anos que os meus pais são divorciados. E eu queria que meu pai voltasse, eu sonhava com ele voltando. Então eu não vivia o pai real, eu vivia o pai da minha fantasia. E o Senhor disse para mim assim, você pode amar o seu pai como ele é, e não como você gostaria que ele fosse? E eu disse assim, eu posso, mas eu preciso de ajuda. Porque amar o meu pai como ele é, não ia mudar o meu pai, ia mudar a mim mesma. E era eu que precisava de mudança. Então eu aceitei, eu falei, Deus, eu quero, mas eu preciso de ajuda, porque eu não consigo sozinha. Eu ainda sou aquela menininha de 10 anos esperando meu pai voltar para casa. O que acontece é que no momento da nossa ruptura, seja ela com qualquer figura masculina que foi, o risco da gente ficar presa naquela dor é muito grande. A gente cresce, a gente se forma, a gente estuda, a gente tem um relacionamento, mas emocionalmente nós ficamos presas lá. E naquele momento que eu decidi que Deus restaurasse esse amor, eu comecei a sentir um amor pelo meu pai, de cuidado. E eu lembro que à medida que eu me relacionava com ele, então eu ligava, pai, como você estava? O jeito que ele falava comigo no telefone era diferente. Então ele me atendia e aí eu falava assim, oi pai. E ele falava assim, oi filha. Como é gostoso ser chamada de filha. E foi isso que Deus restaurou em mim. A possibilidade de continuar sendo filha daquela figura que eu não aprovava. Meu Deus. Porque ele continua vivendo com aquela pessoa da qual ele foi embora, ele tem outros filhos. Mas o que mudou foi dentro de mim. É poder olhar e amar esse pai como ele realmente é. E receber dele o que ele tem condições de me dar. Sim. É isso que ele pode. E o que Deus quer que a gente decida hoje, né? Quero falar para você que está aí ouvindo. Deus não vai mudar a sua vida se você não quiser a mudança de Deus. Então, às vezes, tem uma tristeza muito profunda, uma marca, que é essa marca da dor do pai, que você fala assim, Deus, restaura. Mas você precisa entender que essa restauração não vai mudar o contexto de como estão as coisas. Elas podem continuar iguais, mas o que vai mudar é dentro de você. Exato. E essa mudança dentro da gente aproxima a gente de um Deus real, não de um Deus imaginário. Né? Um Deus que vai colocar tudo do jeito que eu quero, mas vai fazer eu entrar em contato com a soberania de Deus e aceitar a vontade dele.
que é boa, que é agradável, que é perfeita. Aleluia. Então eu pude, e eu queria dizer para vocês que há 3 anos, eu lembro que na semana do Dia dos Pais, né, assim, gente, eu tinha crises assim, fenomenais de depressão nessa época. Porque Dia dos Pais para mim era a coisa mais, assim, triste. Eu odiava com todas as minhas forças aquela música do Fábio Júnior, Pai. Nossa, se eu ouvisse aquela música lá, eu entrava em colapso. Eu falava assim, gente, tem como tirar esse negócio que é muito bad, muito ruim. E aí eu me lembro que eu tenho uma irmã por parte de pai, e ela me ligou na quinta-feira e disse assim, nós vamos fazer um almoço em família. E eu queria muito que você viesse, o pai vai ficar muito feliz. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu senti. Uma dor de cotovelo dela enorme. Sabe por quê? Porque eu falei assim, Keila, na hora, quem ela pensa que é para dizer que vai ter um almoço em família, a minha família, que a mãe dela tirou de mim. Você voltou lá né? na infância, né? Era a menininha de 9 anos irada, né? Porque essa criança que tem dentro da gente, não se engane, ela é manipuladora. Ela pode estar manipulando as suas atitudes. Meu Deus. E aí, o que eu fiz? Respondi, segurei o choro, travei o choro na garganta e disse assim, tá, eu vou pensar. Muito bem, Keila. Quinta-feira, à noite, passei mal de madrugada com uma crise de tosse sem precedentes. De onde? Não sei. E aí, fiquei muito mal na sexta-feira durante o dia, a voz sumiu, eu tive uma crise de faringite. E no sábado, eu fui para o hospital. Cheguei no hospital, o médico falou assim, o que aconteceu com você? Você é asmática? Falei, não, nunca tive asma, nunca tive bronquite, nada. Tenho uma saúde maravilhosa. Ele falou, olha, Fernanda, eu vou fazer alguns exames, vou pedir um raio-x do seu pulmão, porque tem alguma coisa muito estranha. Tá bom, passei, fiquei 4 horas no hospital. Fiz raio-x de cabeça, enfim. No final da consulta, eis que recebo uma receita. Peguei a receita linda, fui na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, o farmacêutico me disse assim, olha, eu queria dizer para a senhora que quando acabar essa medicação, a senhora precisa voltar no médico e pedir outra receita. Mas não é um xarope para tosse? Ele disse, não, a bombinha para asma. Eu desenvolvi um broncoespasmos em 2 dias. Asma, bronquite tem a ver com o pulmão, que é o órgão da tristeza. Tudo que é par na gente representa pai e mãe. E qual lado meu que não estava legal? A paternidade. Isso há 3 anos. Há 3 anos. Isso porque o que eu falava, gente? Eu falava igual a vocês. Tô curada. Tá tudo bem. Tô restaurada. Né? E aí, o médico disse para mim, ó, preciso que você procure um pneumologista urgente. Na segunda-feira, eu marquei um horário, cheguei no médico, que eu falo assim, que Deus conspira, viu, gente? Para jogar essa poeira na nossa cara das verdades, Deus arruma aqueles médicos que vão falar assim, toma vergonha na sua cara, né? O que aconteceu? Eu cheguei nesse senhor, um médico já com 40 anos de experiência. Ele falou, Fernanda, você tá com tempo? Eu falei, tô. Eu vou fazer todos os testes de alergia para identificar de onde que é a sua asma. Eu levei umas 20 picadas no braço, né? Lá, os ácaros, enfim. Fui para uma máquina que eu tinha que respirar nela. Fiquei lá horas, Keila. Quando terminou o resultado dos exames, ele disse assim para mim, seu problema tá aqui, ó. Eu falei assim, oi? A psicanalista aqui sou eu, alto lá. Sou eu que entendo de doenças emocionais. Ele disse pra mim,
Fernanda, você vai no banheiro agora e vai jogar essa bombinha fora, porque você não tem nada. Seu problema é emocional. O que está acontecendo? Tá triste por quê? Eu saí de lá e falei assim, tá, Deus, o que está acontecendo? E o Senhor disse para mim, teu coração está chorando. Você está com inveja da sua irmã, com ciúme dela, porque você ainda está presa no que você acha que perdeu. Você nunca perdeu o seu pai. Você só não tem o seu pai da forma como você queria. A escolha é sua. Você quer continuar usando a bombinha a vida inteira ou você quer ser curada? Então, gente, para eu estar aqui, foi um presente de Deus dividir essa tarde com vocês e dizer que depois daquela semana, nunca mais eu usei bombinha na minha vida. Porque eu deixei que Deus tratasse a tristeza que estava aqui dentro, acolhida, camuflada dentro dos cargos que eu exercia, dos ministérios que eu tinha na igreja, do rótulo que eu tinha de terapeuta e que as pessoas achavam que eu era a pessoa mais resolvida do mundo, só que não, né? A gente nunca é, a gente está em processo. Então, é assumir que não importa realmente o que foi, o que essa pessoa que entrou aí na sua família fez. Deus quer que você perdoe essa pessoa hoje. Amém. Amém. E perdoe a si mesma por ter se permitido, né, alimentar essa semente da tristeza, da angústia, da rejeição e do abandono por tanto tempo na sua vida, impedindo que você exercesse paternidade. Porque esse pai não vai fazer tudo que você quer, ele vai fazer tudo que é bom para você. E às vezes aquilo que é bom pra gente dói na gente. A Keila sabe, eu tô vivendo uma fase muito difícil na minha vida pessoal, mas eu consegui entender que tudo que Deus permitiu foi porque Ele me ama muito e porque eu sou filha. Porque eu sou filha. Reconhecer essa paternidade e os sentimentos que ela traz faz toda a diferença, né, Fer? Faz toda a diferença e muda a nossa vida. E como o mundo está precisando desse amor que assim excede todo entendimento, toda compreensão, porque o amor que Deus tem por nós mulheres não é um amor hollywoodiano, não é um amor de cinema, é um amor real, sabe? Imensurável, que não abandona, que não rejeita, né? Fer, nosso tempo está terminando. E que triste! Que triste! Eu vou reivindicar no Instagram que aumente o tempo de live, né? Porque nós temos só 1 hora. Mas eu não posso, nós não podemos terminar sem que você ore por essas mulheres. Sem que você ministre sobre a vida delas. Isso que Deus ministrou na sua vida. A cura que Deus te deu, né? Eu te acompanho de perto, eu sei o quanto Deus te curou. E o quanto Ele sustenta você, exerce paternidade. Então, Deus não é seletivo e Deus não tem isso só para alguns filhos. Deus tem para todos. Então, eu quero que você, que é uma mulher curada nessa área, ore por essas mulheres, ministre sobre elas. Cura, perdão, aquilo que Deus direcionar você, tá bom? Fica à vontade. Amém. Eu só queria deixar um texto, assim, que são um dos textos mais lindos. Eu falo que é uma carta de amor de Deus ao povo de Israel. Eles estavam lá saindo, né, vivendo o cativeiro de 70 anos que Deus tinha falado. E aí Deus manda o profeta Jeremias dizer para eles uma coisa tão linda, né? Jeremias 29:11. Ai, meu Deus. Porquanto somente eu, somente Deus, somente esse Pai sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, eu quero dizer para você que não importa realmente quem atravessou sua vida, quem atravessou sua família, quem você está culpabilizando,
pelas rupturas que houveram no seio familiar, dentro da sua estrutura emocional, financeira, mas que esse Deus, ele sabe o que ele pensa sobre você. E o que Deus vê de toda essa história é bom. É bom. Porque ele conhece o fim das coisas. O Senhor conhece o fim das coisas. E eu tenho uma amiga que ela fala isso, ela fala que ela ama essa frase do Billy Graham. Billy Graham falou que ele leu a Bíblia e lá no último capítulo da Bíblia, no último versículo, está dizendo: vai ficar tudo bem. Aleluia! Vai ficar tudo bem, gente. Vai ficar, não importa como está sendo o percurso da sua trajetória. Vai ficar tudo bem. Uau. Vamos orar? Vamos. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer. Te agradecer por essa tarde, por esse momento, que eu não tenho uma dimensão, Senhor, de como o Senhor alcançou corações hoje, mas eu sei que o Senhor alcançou, porque a sua presença real aqui nessa live, a sua presença real dentro da casa da Keila, dentro da minha casa, e é real na casa de cada mulher que está nos acompanhando. E eu peço que nesse sábado à tarde, que antecede um domingo que para muitas mulheres é um domingo de tristeza, é um domingo de relembrar perdas, é um domingo de chorar situações perdidas, que o Senhor restaure hoje a forma como elas vão enxergar o segundo sábado de agosto. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor venha hoje restaurar a parede desse coração, esse lado deste coração que se chama Pai. Sim, Pai. Meu Deus, venha com a sua empenadeira celestial e coloca tudo, Senhor, aplana essa parede, para que ela venha receber o acabamento adequado, para que ela venha receber, Senhor, o bálsamo, e que ela venha receber o amor, porque dessa forma não tem como receber, experimentar realmente esse amor que a gente não consegue compreender, Deus. Eu quero que daqui para frente, Senhor, essas mulheres tenham um testemunho para contar de que talvez, Senhor, esse pai não vai voltar mais, esse marido não volte, mas o mais importante é o que o Senhor está devolvendo para elas hoje, que é a autoestima, a capacidade de ser amada como elas realmente são, e que só o Senhor pode nos remir dessa forma. Que a gente não precise mais buscar em ninguém aquilo que nos faltou, porque é o Senhor que nos completa, porque é o Senhor que nos restaura e nos ajude a submeter, Senhor, submeter a nossa criança interior em obediência a esse Pai que sabe tudo. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada lar, cada pessoa, cada pai dessas mulheres, que talvez, Senhor, elas tenham até, muitas delas, sofrido abuso desses próprios pais. Mas que o Senhor venha restituir essa paternidade, que é sua, e que ela nunca nos decepciona. Em nome de Jesus. Amém. Que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho palavras para te agradecer. Que o Senhor Jesus te abençoe, te recompense. E olha, amém. Você já está convidada para outras lives. A nossa líder já passou. Marca outra live urgente, que nós vamos marcar. Vamos falar sobre feridas. E eu quero deixar uma palavra para você. Amém. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar, porque esse Pai cuida de nós. Vai ficar tudo bem. Queridas, obrigada por nos acompanharem mais nessa tarde. Que o Senhor Jesus abençoe cada uma. A presença do Senhor é real no meu lar, no lar da Fer e no seu lar. Receba isso como profético. Ministre na sua casa e o domingo amanhã será diferente. Muito obrigada. Sábado que vem estamos aqui. Beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe. Obrigada. Tchau, amiga. Tchau. Abraço.